Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje vamos recapitular um filme chamado As Viagens de Gulliver, mas antes eu te desafio a deixar um like e se inscrever no canal, assim você estará ajudando muito o nosso trabalho. Agora vamos para o filme. Um homem de meia-idade chamado Lemuel Gulliver acorda em seu apartamento bagunçado em Nova York e continua sua rotina matinal. Ele fala com seus brinquedos de super-heróis em uma prateleira e dança no chuveiro, nos mostrando seu lado pateta. Gulliver trabalha na sala de correspondência de uma empresa jornalística de Nova York. Naquele dia, ele conhece um novo funcionário chamado Dan e faz amizade com ele. Gulliver é o chefe de Dan no departamento de correio. Enquanto os dois entregam suas correspondências do dia, eles se deparam com a antiga loja de Gulliver. Paixão e um jornalista chamado Darcy Silverman. Ele está apaixonado por ela há anos, mas nunca confessou. Mais tarde naquele dia, Dan traz um aviso que diz que ele foi promovido a chefe do departamento de correio em seu primeiro dia. Gulliver trabalha na instalação há 10 anos, mas ninguém lá o respeita. Dan afirma que Gulliver tem medo de falar e nunca progride na vida além de seu trabalho na sala de correspondência. Um Gulliver angustiado está saindo de um escritório e percebe Darcy trabalhando até tarde. Ele toma coragem e vai até a cabana dela para convidá-la para sair. No entanto, seus nervos o dominam, então, em vez disso, ele pega um papel aleatório de sua mesa e sai. Darcy pergunta se ele quer se candidatar a um trabalho de redação de viagens. Um nervoso Gulliver concorda e tem que enviar um blog de viagens no dia seguinte. Em casa, ele copia e cola vários artigos da internet para o blog. No dia seguinte, no trabalho, ele o entrega a Darcy, que fica impressionado com suas habilidades de escrita e lhe dá uma nova tarefa. Ela quer que ele viaje para o Triângulo das Bermudas e escreva um artigo sobre as lendas dos navios desaparecendo misteriosamente ali. Para impressioná-la, Gulliver concorda. Darcy marca um contato e um barco para ele. Gulliver voa para as Bermudas no dia seguinte, onde é apanhado por um homem. Ele leva Gulliver a um barco alugado e mostra como usá-lo. A jornada é bem simples, pois o barco é automatizado. Gulliver finalmente navega para o Triângulo das Bermudas sozinho no barco. Para as primeiras horas, ele se diverte lendo revistas de como construir um robô e bebendo várias latas de coca. Ele logo adormece. Algum tempo depois, ele acorda com uma onda enorme na frente dele. Uma tempestade no mar chega e ele rapidamente coloca um colete salva-vidas. O barco balança vigorosamente na água. Gulliver se vira para ver um enorme tornado marinho vindo em sua direção. Gulliver, com seu barco, é sugado em cima do tornado, então direto em seus olhos. A tela fica preta. Quando Gulliver abre os olhos, ele não consegue mover o corpo. Ele olha para baixo e fica surpreso ao ver alguns homenzinhos de pé em cima de seu peito. Seu líder se apresenta como o comandante Edward Edwardiano de Lilliput. A câmera se afasta, mostrando-nos uma multidão de pessoas minúsculas ao redor Gulliver. Ele está preso ao chão com pequenas cordas e madeira. Comandante Edward chama Gulliver uma fera. Um Gulliver confuso grita de medo e se liberta das cordas facilmente. Pensando isso é um sonho, ele tenta fechar os olhos. Edward ordena que seus soldados derrubem a fera. Os soldados prendem seus ganchos nas calças de Gulliver e o fazem cair inconsciente. Quando ele acorda, Gulliver se vê amarrado a um carrinho e sendo puxado para o reino de Lilliput. Os minúsculos civis saem de suas casas para dar uma olhada na besta. Ele é puxado para o palácio real e apresentado ao rei de Lilliput, Rei Theodore. Os reis filha, Princesa Mary, tem pena de Gulliver e pergunta a Edward se as restrições são necessárias. Edward afirma que Gulliver é um espião de seu reino inimigo, Blefucia. Gulliver finalmente fala e pergunta ao rei onde ele está. O secretário do rei Theodore, Gins, diz a ele que ele está em Lilliput, a maior nação do mundo. Gulliver acha que isso é uma pegadinha e pergunta ao cinegrafista inexistente para se mostrar. Na cena seguinte, vemos Gulliver preso dentro de uma caverna. Ele conhece um companheiro de prisão chamado Horatio, que foi condenado à prisão perpétua por Edward por tentar cortejar a princesa Mary. Os dois são abordados por Edward novamente, que os ouve, referindo-se a ele como asno coxo. Quando um irritado Edward ameaça prendê-los para a vida, Gulliver afirma que "és coxo" significa alguém que é corajoso. Feliz com a resposta, Edward leva os prisioneiros a um campo para lavrá-lo com a ajuda da força de Gulliver. Ele restringe Gulliver com uma máquina. Nesse momento, 2 toques de sino são ouvidos do palácio, indicando que Blefucia atacou. Eles estão tentando sequestrar a princesa Mary e iniciaram um incêndio no palácio. Edward rapidamente corre para o palácio e ordena que todos não salvem a princesa, pois ele quer ser o único a salvá-la. Mas Horatio pede a Gulliver para fazer isso porque Edward não consegue alcançá-la a tempo.
Gulliver facilmente derruba os soldados blefucianos e salva a princesa. Mas o rei e seu secretário estão presos no fogo. Gulliver, com pressa, urina o edifício. Todos aplaudem quando ele apaga o fogo e salva o rei Theodore. O rei remove ele e Horatio da prisão e agradece a Gulliver por sua bravura. Ele também convida todos para um banquete à noite para celebrar a ocasião. Edward fica furioso ao ver outra pessoa sendo elogiada por sua bravura. Na festa, o rei pergunta a Gulliver onde ele é de, e ele responde que é de Manhattan. As pessoas supõem que Gulliver foi o presidente da Manhattan, pois ele é o mais corajoso de lá. Gulliver se sente um herói pela primeira vez em sua vida, então ele inventa a história, alegando que era conhecido como presidente, o incrível. Todos acreditam nele, exceto Eduardo. No dia seguinte, o povo de Lilliput constrói uma casa enorme para Gulliver com todas as facilidades que ele não conseguiu quando estava em Nova York. O rei envia um grupo de busca para procurar seu barco naufragado a pedido de Gulliver. Gulliver também os faz construir um teatro para caber a todos no reino. Então, ele mostra a eles um drama do naufrágio do Titanic, afirmando ser a história de sua vida. Todos estão impressionados com a vida trágica que ele teve. Edward pergunta como ele foi salvo após se afogar, e Gulliver afirma que ele foi ressuscitado. Mais tarde, Horatio pede a Gulliver que o ajude a impressionar a princesa Mary, e Gulliver concorda. Os dois vão para o palácio, e Horatio se aproxima da princesa. Um Gulliver escondido recita a letra da música Kiss, fazendo Horatio repeti-la. No final, a princesa começa a se apaixonar Horácio. Mas ela é chamada por Edward, que veio cortejá-la. Os dois foram destinados a obter casado como Edward é o mais corajoso do reino. A princesa Mary não gosta de Edward, mas ela não pode parecem se livrar dele. Em outro lugar, o grupo de busca encontra o barco lavado com latas de cocaína. Gulliver chega ao local e descobre que seu telefone ainda está funcionando. Ele tem 12 mensagens de voz de Darcy. Acontece que ela está furiosa por ter descoberto o artigo plagiado de Gulliver. Ela agora tem que navegar na mesma trilha que Gulliver percorreu para fazer a pesquisa do Triângulo das Bermudas ela própria. Gulliver agora não quer voltar para Nova York e enfrentá-la, então decide ficar em Lilliput permanentemente. Eduardo não está feliz com a decisão e diz ao rei que está suspeito de Gulliver. O rei o dispensa, alegando que confia em Gulliver. Por causa de sua permanência, o rei dá a Gulliver o título de novo general e rebaixa Edward a vice-geral. Um Edward ciumento desliga o sistema de defesa de Lilliput, tornando mais fácil para seus inimigos Blefuci atacarem. Soldados blefucianos e seu rei veem isso e planejam atacar Lilliput imediatamente. Eles se aproximam do reino através das águas e lançam balas de canhão em direção a Lilliput. Sendo o geral, agora é responsabilidade de Gulliver detê-los. Ele nervosamente entra na água e começa a espirrar ao redor. As balas de canhão não funcionam em Gulliver, que é enorme comparado a elas. Eventualmente, ele derrota os blefucianos e se torna o salvador de Lilliput. O povo de Lilliput cumprir todos os desejos de Gulliver. Eles até construíram uma maquete da Times Square para que ele se sentisse em casa. Eles mudam de roupa para combinar com a de Gulliver. Os soldados são nomeados cortar o cabelo e fazer-lhe massagens. Uma noite, Edward invade a casa da princesa Câmara. Ele afirma que tem o direito de entrar a qualquer momento porque corteja a princesa. A princesa finalmente revela que não o ama e não quer mais que ele a corteje. Um irritado Edward parte para Bleficia para pedir ajuda de seu rei. Os homens de Edward encontraram o livro, Construa seu robô, que Gulliver tinha no barco. O rei bleficiano concorda em ajudá-lo a construir uma robô usando o livro para combater Gulliver. Alguns dias depois, Gulliver está na praça modelo quando os sinos do palácio tocam, sugerindo uma invasão. Gulliver se prepara para a batalha pessoas pequenas, mas fica surpreso quando um robô enorme sendo operado por Edward fica na frente dele. Edward o desafia para um duelo. Gulliver não tem saída a não ser aceitar. Ele tenta empurrar o robô, mas é muito mais forte que ele. Ele pega Gulliver com as calças e o faz aceitar sua derrota. Gulliver também confessa que tudo o que disse sobre ser presidente é uma mentira. O rei e a princesa ficam surpresos por terem sido traídos por ele. Edward envia Gulliver para um lugar proibido chamado a Ilha onde não ousamos ir como castigo. Quando Gulliver é deixado lá, ele é pego por uma garotinha gigante. Acontece que a ilha é o lar de gigantes. A garota acha que Gulliver é um brinquedo e o mantém em casa sua casa da Barbie, vestindo-o com roupas cor-de-rosa femininas. Enquanto isso, em Lilliput, a Darcy's corpo aparece na praia. Gulliver disse a todos que Darcy é sua princesa em casa, então Edward a reconhece e a aprisiona. Ela conhece o rei Theodore e sua rainha na prisão, que foram capturados após a derrota de Gulliver.
Horácio vê isso e decide viajar para a ilha onde não ousamos ir para trazer Gulliver de volta. Ele é minúsculo na ilha e consegue chegar a Gulliver com segurança. A casa de bonecas da menina também tem um esqueleto de um piloto morto da Força Aérea dos Estados Unidos. Gulliver usa o paraquedas para escapar e voar de volta para Lilliput. Ele primeiro vai ao encontro de Darcy na prisão e confessa que tem uma queda por ela. Ela o perdoa por plagiar o artigo e parece estar se abrindo para ele. Gulliver decidiu desafiar Edward para um duelo. Ele não quer provar sua bravura mais, mas realmente quer ajudar Lilliput. No dia seguinte, os dois ficam um diante do outro pronto para a batalha. Gulliver quer que Edward devolva o reino ao rei Theodore se ele vencer. Mas se ele perder, Edward destruirá o reino completamente. Os dois lutam, e Edward domina ele em segundos. Horatio corre para ajudá-lo e consegue entrar no robô. Ele derrota Eduardo de dentro, eventualmente desenergizando o robô. Depois disso, Gulliver consegue derrotá-lo facilmente, e a multidão explode em aplausos, até Darcy comemora a vitória. Por causa da bravura de Horácio, ele recebe permissão para cortejar a princesa Mary. Os dois finalmente se beijam. Mas só então, Edward, que chegou ao ponto da insanidade, faz a princesa refém, mas a princesa, finalmente tendo o suficiente de Edward, bate no traidor em frustração. Darcy então beija Gulliver pela primeira vez. O rei Bleficiano e Teodoro estão prestes a iniciar a guerra novamente, mas Gulliver os impede. Ele ajuda com sucesso a fazer a paz entre os nações insulares rivais recitando a guerra de Edwin Starry. Finalmente, ele, junto com Darcy, retorna para Nova York em seu navio consertado. Corta para algumas semanas depois, Gulliver saiu do trabalho na sala de correspondência e agora é um escritor de viagens. Ele e Darcy estão em um relacionamento feliz. Gulliver acaba de completar uma missão de viagem, e o filme termina quando os dois saem do escritório de Darcy de mãos dadas.